Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Às 7h10, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã fria de quinta-feira aqui na Prever FM. E para a nossa entrevista 961, já está aqui no estúdio o Alexandre Amando de Barros, executivo de finanças corporativas. Alexandre, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia, Márcio, prazer todo meu, bom dia Botucatu, bom dia Prever, ouvintes. Estou aqui para dividir um pouco da minha experiência internacional que eu tive em alguns momentos da minha vida, minha carreira, e estou aqui para as perguntas que vier, tudo bem. Eu acho que baseado no quando o Lorival falou, Márcio, entre em contato com o Alexandre para a gente agendar uma entrevista e tal, e ele deu um ênfase especial em Singapura, né? Que foi uma experiência que você teve e assim, e é uma coisa que chama atenção no mundo, essa mudança que aconteceu em Singapura em 50 anos, né? Então a gente fica imaginando, tudo é possível nesse mundo desde que se queira, desde que esteja no momento certo, no lugar certo, e você esteve presente, você vivenciou essa transformação, Alexandre? Sim, tive o prazer de ser expatriado para lá para uma empresa americana. Morei há 6 anos em Singapura com a minha família, né? Levei meus 2 filhos, minha esposa, meu filho com 2 anos de idade e outro com 5 anos de idade. A gente decidiu ir para Singapura sem ter a mínima noção do que era a cidade em si, né? Que ano foi isso? Desculpa. 2012. E voltamos em 2018, meio de 2018. Tá? Foi 6 anos exatamente. E o que acontece? Bom, a experiência foi fantástica. A vivência lá do que é um mundo de primeiro mundo, como saiu Singapura de 1965 e chegou o que é, né? Isso que me encanta, sabe? Saber que dá para acontecer uma coisa num prazo curto, porque como que era Singapura antes de 65? Vamos lá, 65, vamos voltar para 65 agora. 65, Singapura era uma várzea, tá? Era palafitas, tinha 3 populações vivendo lá, população de descendência chinesa, da Malásia e dos indianos, tá? Só que cada uma dessa população fala uma língua diferente, um alfabeto diferente, uma cultura diferente, uma religião diferente. Então eles se brigavam na rua, tá? Era uma coisa de louco. Se matavam, né? Era uma ilha, Singapura é uma ilha lá, vamos contextualizar, tá? Singapura é uma ilha que tem 40 quilômetros por 20. É menor do que o estado do Rio de Janeiro, né? A cidade do Rio de Janeiro. Não, é do tamanho, para ser bem exato, tá? Quando eu fui morar lá, eu comecei a ter saber o que eu tava pisando. É do tamanho da cidade de São Paulo. Cidade, não Grande São Paulo. Entendi. Tá? Da cidade de São Paulo. E tem país. E tem 5,5 milhões de pessoas. É uma ilha, tá? E lá em 65, então, não tem água, não tem. Porque não tem morro, né? É totalmente plana a cidade, o país. Não tem área para plantar, não tem reservas naturais. E tem a população se matando na rua. Isso 65. Não existe. Era um inferno. Inexistente. Era um inferno, tá? Era um negócio assim que Cuba era primeiro mundo perto de Singapura, 1965, tô comparando, tá? Eu já tinha 5 anos, você também, Márcio. Só pra você ter uma ideia o que dá para fazer num curto espaço de tempo. Então, daí o Lee Kuan Yew, que se tornou primeiro-ministro em Singapura em 65, e eu acho que eu gosto de história, né? E eu vivi muito, li muitos livros de lá, vi filmes, fui em museus para entender melhor como é que funcionava a coisa, né? Como é que eles se transformaram desse jeito, né? De uma várzea para o que era. E o que acontece? O Lee Kuan Yew, ele brigou com a Malásia, porque ele queria que a Singapura fosse parte da Malásia. Só que a Malásia falou, não, Singapura é sua. Foi dada para ele a ilha. Você se vira lá, tá? Mas com certeza ele falou, o pessoal pensou lá, você vai depender da gente, porque eu preciso entregar água para você, comida para você. Então, mas você vai lá se virar com essa população que tá se matando na rua. Ele era um político aqui da Malásia, queriam se livrar dele e deram aquele pedaço. Ele nasceu na Malásia, foi educado na Europa, na Inglaterra, tá? De descendência chinesa. Então ele não era muçulmano, como a Malásia é muçulmana, 100% muçulmana, né? Então tinha brigas também religiosas ali. Mas ele é um cara hiper inteligente, falava 3 línguas fluente, mandarim, malaico e inglês, né? Ele era muito cativante, tinha
a população gostava muito dele, ele falava muito bem, tá? E era visionário, tá? Era visionário. Tanto é que se você adiantar um pouco, só adiantar para 2015, quando ele faleceu, eu estava lá, né? Grandes líderes mundiais foram no funeral dele por 2 dias. O país parou por uma semana. Foi a única vez que Singapura parou. Mas líderes mundiais foram lá. Foi o primeiro-ministro Abe do Japão, foi o Bill Clinton, foi o primeiro-ministro, vice-primeiro-ministro do Canadá, foi o pessoal da Inglaterra, né? Quer dizer, o mundo parou, tá? O mundo que conhecia ele, né? Parou. E ele conhecia 7 presidentes americanos, os presidentes americanos do Reagan, o Bill Clinton e outros mais, tá? Tomavam conselhos dele. Assim como também os chineses, tá? O primeiro-ministro chinês, que também esteve no funeral dele. Quer dizer, ele passou a ser uma referência mundial. Era uma referência mundial. E no Brasil ninguém conhecia Ninguém conhece ele, né? E conheciam o Lee Kuan Yew como um ditador, tá? Se você falar, não, Singapura é ditadura, não. Aí a gente vai entrar num outro mérito mais político, se tiver tempo aqui a gente entra mais nesses detalhes. Mas, então, era uma referência mundial. E era visionário e por isso ele transformou em 40 anos, tá? Uma cidade que era isso que eu comentei anteriormente, para uma cidade rica assim, ao extremo. Hoje o PIB per capita na Singapura é $110 mil. O Brasil é 13. Caramba. 10 vezes mais. A Singapura tem 2 trilhões de reservas internacionais. O Brasil tem 300 bilhões. Sabe, os números são estratosféricos para uma cidade de 5,5 milhões de habitantes. O pessoal chama Singapura de estado-cidade, né? Até para a própria extensão, né? E muita gente, eu me lembro de ter ouvido isso, né, na minha trajetória como apresentador de rádio, como jornalista, que Singapura foi um erro geográfico, né? Aonde estava Singapura e o que seria feito de Singapura, né? Isso, boa pergunta. Singapura, ela vem aí do século 10, 11 já. Não é que saiu do nada lá, aquele povoado. Né? Ele já fazia transações comerciais desde o século 10, 11, porque era um porto seguro, tá? Da rota da Europa para a Ásia, todos os barcos paravam lá, porque lá não tem maremoto, não tem terremoto, é um porto de grande calado, tá? Então os barcos sempre pararam lá. Então sempre houve comércio ali. E por isso que o Lee Kuan Yew queria que Singapura fosse a sede da Malásia. E houve essa briga política lá quando deram a ilha para ele, né? Então ele falou assim, não, aqui vai ser assim. E daí as primeiras políticas dele lá em 65 foi o seguinte: todo mundo brigando na rua, se matando. Vamos fazer o quê? Ele veio chorando na rádio, na televisão, né? Eu vi essas cenas e tudo mais. Ele falou assim, olha, vamos fazer disso uma nação. E como a gente faz uma nação? Tá? Primeiro a gente dá educação para a população. Essa é a primeira coisa. Segundo, a gente dá casa para a população. A gente vai construir casas e financiar para a população, né? Há 30 anos. E a língua aqui vai ser inglês. Todo mundo vai falar inglês. Você pode falar a sua língua materna em casa, ou estudar na escola a sua língua materna, seja indiano, seja chinês, seja mandarim, o que seja, tá? A pessoa da Indonésia, né, aqui na frente também. Mas para se comunicar aqui e fazer a parte de negócios na ilha, no país, é inglês. E daí começou e foi embora, tá? E leis rígidas, então foi leis marcial, sim, tá? Ele fechou jornais, sim. Mas por quê? Porque cada um dos jornais lá, eu vi os panfletos lá traduzidos, inclusive, né? Você vai no museu lá, você vê. Era panfletagem, né? De uma população jogando contra a outra. Então, o chinês jogando contra o indiano jogando contra o malaico, e a Indonésia. Então, tudo ali num burbulinho incrível, era terrível. Né? O que eu gostei que ele contou, Márcio, que nessa construção de casas, apartamentos, ele construiu um prédio de apartamento, mas ele colocava naquele prédio 30% de cada etnia, para que as pessoas começassem a conviver, as crianças nascessem e começassem, porque criança, ela não nasce com um problema assim, de conflito com os outros. Então as crianças começaram a crescer junto e começaram a se relacionar. Então imagina, faz um prédio lá de 30 andar, 10 andar vai morar hindu, 10 morar... Como era isso é uma coisa muito bem. Qual que era a visão dele? Ele falou assim, olha, o humano, tá, ele sempre vai ter um preconceito contra populações, etnias, grupos religiosos
que ele não conhece, tá? Isso é uma visão dele, tá? E daí ele falou o seguinte: para reduzir as tensões religiosas, culturais e tudo mais, você não consegue transformar uma pessoa de 30, 40, 50 anos, tá? Que não teve essa vivência, tá? Não tem esse conhecimento. Ele sempre vai ter um preconceito sobre essa população, sobre essa cultura. E então ele falou assim: as crianças têm que nascer juntas. Então, da única forma que ele criou, lá ele é contra guetos, né? Guetos. Então ele falou assim: a única forma de criar cotas era por andar nos prédios que o governo financiava. Então falou assim: olha, nesse andar vai ter 50% de etnias chinesas, 30% de indiano e 20% de malai, tá? Da Malásia. Então, para as crianças crescerem juntas e assim se respeitarem desde o início da cultura deles. Então, é uma forma de, no longo prazo, que ele tinha uma visão de longo prazo, tá? E Singapura é assim, mas a Ásia em geral, tá? Não é só Singapura, tá? Japão é assim, China é assim. São populações milenares. Eles sempre pensam muito mais na frente, né? Não pensam no próximo ano, na próxima gestão, né? E todo mundo, e assim vai. Então, dessa forma. Tanto é que em Singapura, você vai lá em Singapura, tem muitas coisas para se conhecer lá, né? E tem a área que é Chinatown, tem a área da Little India, tem a área da Arab Street, que é a rua dos árabes, tem tudo lá para turistão ver lá, tirar as fotos e ver as culturas, né? A parte dos templos lá, das mesquitas, tem, tá? Bastante. É muito legal. E todos vivemos harmonicamente? Harmonicamente. Só que cada um desses bairros, tá? Não só vive, não é gueto, que só vive pessoas da Índia, desses bairros, só vive pessoas... Não, é tudo mesclado. Quem vive lá é tudo mesclado. E é obrigatório, o governo faz isso para justamente reduzir as tensões. E claro, todo mundo vai lá e vai conhecer a cultura de cada um deles, entendeu? E por aí vai. Só que tá uma coisa, se jogar uns chicletes no chão, o que acontece? É $1.000 de multa. Mas só chiclete, não é qualquer coisa. Aí é um detalhe interessante até, que é a limpeza urbana de Singapura. E junto com a limpeza urbana vem a questão da impunidade. É que aqui no Brasil a gente relata com um alto índice de impunidade. Como é que é tratada essa questão em Singapura? De punição, de educação? Olha, as leis lá são muito rígidas, né? Então, se você pegar pelo pé da letra, né? Ditadura, no latim é leis duras, tá? E lá as leis duras, mas são claras, tá? São justas. Muito claras, são justas. Tanto é que os bancos lá, o mercado financeiro é o terceiro movimento maior de moedas do mundo, é lá. Você pode ter moedas que moedas você quiser na sua conta bancária do banco lá. Tá? Você pode ter moedas da Europa. Então, é uma liberdade incrível financeira. Mas, voltando ao seu ponto, as leis lá são muito claras. Então, é o seguinte: se você pichar monumento público, são 15 chibatadas. É terrível. É não terrível. picha lá. É terrível, mas tá na lei. A lei vai ser cumprida lá. E é cumprida. Então, se você está lá, você sabe como é? Você vai pichar um monumento público? Eu acho que não, né? Entendeu? Então, tudo limpo. Mas isso daí vem de berço, tá? Essa cultura. Então, a gente falando aqui agora, parece um negócio absurdo, assim, mas como eles já nascem sabendo disso, e são muito bem educados, que você vai ver o ranking da educação no mundo, pode pesquisar aí no Google. Está entre as 5 primeiras do mundo a educação de Singapura. É diferente, igual a gente fala negócio... assim, aqui até os 16 anos você pode fazer qualquer crime que você não vai ter punição. Então aí, por que você acha que já depois... nasce sabendo que você pode fazer você o que nasce, quiser. não, lá você nasce sabendo o que você pode e o que não pode fazer. E eu não acho isso errado. Não é errado. Não é. Se você é uma pessoa equilibrada, uma pessoa educada, lá você tem toda a liberdade do mundo, entendeu? De ir e vir. As fronteiras estão abertas lá, você não é obrigado a ir para lá, você pode sair a hora que você Assalto na quiser. rua? Não existe. Quase não existe. Nossa casa sempre estava aberta. A gente vinha para o Brasil e nossa casa ficava aberta, porque a empregada do vizinha do lado ia lá abrir, ligar o ar-condicionado e tal, porque senão para limpar a casa, sei lá. Não tenha isso. Não existe isso daí. Certo? Agora, Alexandre, as pessoas que estão acompanhando esse nosso bate-papo devem estar se perguntando, né? Como é que Singapura sobrevive no mundo hoje? Como é que ela está? Como é que ela interage com o mundo todo hoje? Tá, tem várias estruturas lá, vamos falar assim. Ela se transformou no hub de serviços e negócios para o mundo. Então, ela tem a parte de hospitalar,
como tem muito dinheiro, é como se fosse São Paulo para o resto do Brasil, tá? É um hub, tá? Então lá estão os melhores hospitais. Tem lá hospitais níveis, claro, o Einstein de São Paulo, Sírio-Libanês, tem vários hospitais nesse nível lá. E médicos também tão bons quanto. Então tem o turismo de medicina, que vai para lá de toda a região. Então os países do lado, que é 1 hora você está na Tailândia, 1h30 você está no Vietnã, 2 horas você está meia hora você está na Indonésia. Então as pessoas batem e voltam no final de semana mesmo, para fazer consultas médicas. Aí tem o turismo de negócios. Tem 6, 7 cadeias lá de 6 estrelas, 5 estrelas de hotéis, que todas as semanas tem eventos, convenções do mundo inteiro, tá? Então tem esse turismo de negócio. Aí tem turismo mesmo de parques. Tem uma ilha lá, como se fosse uma ilha da Disney, chama-se Santosa. E lá você tem parques aquáticos, tem a Universal Studios, tem resorts, tem beach clubs, tem praias, que você vai lá, se diverte assim, sabe? Você passa horas e dias ali, se quiser. E também tem a parte de petróleo, eles fazem destilam petróleo para aviação, que é onde tem mais valor agregado. E tem a indústria financeira, né? Também, que como eu te falei, a terceira do mundo hoje de moedas de movimento é lá. Eu trabalhava na área corporativa dessa empresa, eu era responsável por 13 países, né, na região, em termos de risco financeiro, e trabalhava com 25 bancos internacionais e 30 locais, tá? E todos eles estavam em Singapura. Lá tem mais de 100 bancos, sei lá, 120 bancos, com certeza. Então, tem esse, e tem também a indústria petrolífera, porque eles fazem aquelas brocas, tá? Tanto é que tem a Petrobras lá, que compra as brocas que eles fazem para perfuração. Entendi. Então, eles tem vários tipos de negócios lá, com muito valor agregado, e que chamam muita atenção do mundo inteiro. E o que você levou dessa sua experiência lá? Olha, eu comento até que para mim foi uma experiência como se estivesse ganhando uma mega cena, tá? Eu acho, porque talvez até melhor, porque eu criei, a minha família estava lá, meus filhos foram criados lá, a infância deles foi lá, né? Uma mega educação. Hoje eles falam 3 línguas fluentes, são pessoas do mundo, né? Então eu criei essa é o meu legado para eles e para minha família. A Patrícia também subiu muito na carreira dela, eu também profissionalmente, nem se fala, né? Do que eu tive lá de experiência de falar com o mundo inteiro, de falar com a diversidade. Lá é diversidade, tá? Vamos falar de diversidade no mundo. Entendi. Pra vocês terem uma noção, do Canadá até o Chile são 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas, tá? Por todas as Américas, do Canadá até o Chile. A Ásia, sem contar o Oriente Médio, sem contar a África, Europa, não, só a Ásia, tem 5 bilhões de pessoas. Então você vê que naquele mundo de 5 bilhões de pessoas, você tem dezenas de religiões diferentes, línguas diferentes, alfabetos diferentes, tá? Dezenas de alfabetos diferentes. Então é um outro mundo. É como se tivesse 5 Brasis, 5 Estados Unidos, 5 Canadás. É um negócio gigantesco. Culturas diferentes, Culturas diferentes. E eles recebem muito bem a gente, tá? Eu levei meus filhos, cheguei lá, no primeiro ano a gente já foi pro Vietnã. O meu filho com 3 anos de idade, e outro com 6. Eu falei, não, eu quero conhecer o Vietnã. Um país maravilhoso, entendeu? A Tailândia, Japão, Austrália. Você vai conhecendo mundos e mundos diferentes e todo mundo recebe muito bem a gente, tá? São muito educados e muito seguro. Quando você volta para o Brasil em 2018, é um choque. Não sei se é um choque, porque é esperado, né? Você já sai daqui, então tem essa expectativa de voltar para o que era o Brasil. E é claro que se a gente pensar vamos transformar o Brasil numa Singapura, é praticamente impossível, porque o Brasil é um país continental. Mas a gente tem que começar por algum lugar. É possível implantar esse tipo de situação em algum lugar, por exemplo, em Botucatu, as cidades começarem a pensar isso e se destacar dentro do Brasil? Eu acho que é possível, porque tudo é vontade política, tá? Tanto é que muios políticos vão para lá, para Singapura, fazer estágio ou estudos. Que tipo de político? Olha, se a gente pegar um exemplo... Prefeitos, deputados. O Maluf foi lá. O projeto Singapura, por que o projeto Singapura? Porque ele foi para Singapura e ele falou assim, vou fazer um projeto Singapura aqui. Só que ele
Como é que funciona o projeto? O Singapura, o que a gente chama de HBOs, são os prédios públicos que o governo financia, vai? Para a população mais carente, vai? Ou mais simples. Não tem carente, não tem pobre lá em Singapura. Felizmente ou infelizmente. Então, o que acontece? Ele cria chega com o metrô, chega com os bancos e eles criam os prédios em cima. Então tem todo um ecossistema, tá? Com ônibus, com tudo. Você vai lá, você fala assim, cara, tá tudo funcionando aqui, tá tudo interligado. O Singapura, no São Paulo, foi só colocar o prédio na favela, na comunidade, e é isso. Largaram o pessoal lá, né? Exato. Mas vamos voltar ao seu ponto. Dá para ser feito. Com vontade política se faz sim, tá? As pessoas vão lá, os governadores, empresários, deputados vão conhecer do mundo inteiro. Aliás, uma das universidades de políticas públicas melhores do mundo é de Singapura, tá? Reconhecida. Então, se eu fosse um prefeito, um governador, eu ficaria lá 1-2 meses em Singapura sem sair de lá. Você pega todos os metrôs, pega todos os ônibus. Aliás, o carro, por exemplo, Singapura, um exemplo. É o carro mais caro do mundo. Disparado. O pessoal andar. Por quê? Porque tem um poder aquisitivo muito grande e se todo mundo compra carro lá, a cidade para, né? Então, o que eles fizeram? Um carro, por exemplo, um Creta, um SUV médio, aqui no Brasil, simples, normal. Custa em Singapura $110 mil. Nossa. Caro. Caro, né? Bem caro, né? Aí o que acontece? Mas desses $110 mil, $35 mil é uma licença para você ter o carro. Não é nem imposto, é licença. Uma licença única. Licença única. Por 10 anos você vai pagar, vale essa licença para você ter o carro. Esse $35 mil, o que acontece? O governo coloca no bolso e investe em políticas públicas de metrô e ônibus. Os metrôs e ônibus lá são de primeiríssimo mundo. A minha empresa me deu carro, só que o carro ficava com minha esposa, tá? Eu fazia questão de andar de metrô e ônibus, que eu adorava andar de metrô e ônibus. Para mim era uma paz, que eu falei, graças a Deus eu não tenho carro, né? Os ônibus lá são umas janelas enormes, parece que você está no ônibus de turismo, né? A cidade é toda verde, arborizada, bonita. E eu voltava. Então o ônibus, você chegava num ponto de ônibus, lá você via o horário, né? Dos próximos 2 ônibus da sua linha que ia chegar. Então vai chegar daqui a 5 minutos e 8 minutos. Então você sabia, ou por aplicativo, ou pelo, sei lá. E chegava. E chegava. Então você via lá as 10 linhas que paravam naquele ponto, 10, 15 linhas, todos os ônibus, os dois horários dos... E não era lotado, você não ia andar... Não era lotado, tranquilo. Eu saí do meu escritório agora, eu vou sair, 5 minutos, deixa eu olhar no meu aplicativo, ó. O ônibus vai chegar daqui a 5 minutos. Tá bom, vou pegar o próximo, vai chegar em 8, vai. Tá bom. Aí, pum, chega lá, tá lá o ônibus, entendeu? Esse é o sonho de qualquer cidade no mundo, não? Imaginou? Pra você ter uma ideia, o meu filho, com 11 anos de idade, ele falou um dia, quero ir de metrô também pra voltar da escola de metrô. Ele tinha um ônibus da escola que fazia, né? Ele fazia futebol depois da aula. Eu falei, tá bom, Diego, vai. Volta de ônibus, de metrô, pode vir. E eu pegava o ônibus no metrô todo dia, via que muita criança no ônibus, no metrô. E ele pegava, fazia baldeação, pegava as 3 estações mais 2. Aí um dia levou o meu cara, quero levar o Pedro, de 7 anos, posso? Eu falei, pode. Levou o Pedro, de 7 anos, ele 11, 7 anos, a pegar o metrô. 2 vezes foi de... Quando que alguém faz isso em São Paulo? Em São Paulo ontem teve uma tentativa de sequestro de uma criança, no bairro central ali de São Paulo. Aí você fala esses dias no metrô. Mas olha, tudo se consegue fazer, tá? Não é na Singapura só, você vai na Ásia, o Japão é fantástico, Hong Kong é muito fantástico, a Austrália, é tudo questão de vontade política, tá? E o sistema político, no seu ponto de vista aqui no Brasil, ele é um dos motivos que não daria para implantar? Você falou, é uma coisa a longo prazo. Aqui a gente tem mandatos de 4 anos, no máximo 8. Teria que mudar isso para poder... Eu acho que tem que mudar a cabeça das pessoas e pensar mais a longo prazo, pensar na população, ter visão, tá? De ser visionário, se enxergar lá na frente para o bem da população e fazer políticas para mais a médio e longo prazo. É só assim que se resolve a população, tá? Você não consegue resolver. Nós temos um problema aqui no Brasil sério, né? Todo mundo conhece. Que é essa cultura nossa de pensar muito a curto prazo, muita corrupção. A lei do Gerson. O que mata aqui é a lei do Gerson. Aliás, quando em 65, uma das políticas dele, né, que ele falei que era educação e casa e família, essa era a base. Mas ele falou assim, ó, aqui corrupção é paredão. Se eu pegar alguém,
Não. É paredão. Paredão o quê? Paredão, Morte? Fuzilamento. Fuzilamento, tá? Execução. Todo mundo agora no parlamento de branco, para mostrar à população que tá todo mundo que tem que estar limpo para essa pureza sem corrupção. E ele trouxe o quê? Ele trouxe todo o sistema político da Inglaterra, inglês, para Singapura. Tanto Singapura, o parlamento, tem eleições a cada 4 anos, tá? Tem um presidente, não é rei, né? Lá não tem rei. É presidencialista. Não, esse tem uma parlamentarista. Parlamentarista. Com presidente, né? Como se fosse o rei, né? Ele copiou, né, o que estava na Inglaterra para o sistema político de Singapura. Ele copiou. Ele fala, isso aí tá lá. Tem o parlamento, tem o poder judiciário, tem tudo. E desde 2010, se eu não me engano, já teve 3, 4 primeiros-ministros. Quer dizer, roda lá, entendeu? Não é questão que... Agora, você acredita, Alexandre, que uma necessidade, uma imposição, um espírito super empreendedor, tudo isso somado fez com que isso acontecesse? Sim, visionário, empreendedor, transparente, leis claras para a população saber como é que funciona, educação. Uma cidade, ele queria uma cidade bonita. Ele falou assim, olha, em 65, hein? Ele tinha vídeo dele, fotografia dele plantando árvore, por exemplo. Ele falou assim, não, eu preciso plantar árvore. Por que precisa plantar árvore? Porque Singapura, ela fica na linha do Equador. Linha do Equador é um calor e uma umidade lá, é a floresta amazônica, tá? É incrível, é muito quente. Então ele falou assim, preciso plantar árvore para fazer a temperatura da cidade baixar, né? Ele tinha visão, não é visão. E daí foi plantando árvore. Então, se plantou árvore. Aqui na cidade tem que ser uma cidade bonita, não tem que ter poste de fio. Então a cidade tem 4 níveis para baixo, tem uma cidade, assim, tem Singapura embaixo de Singapura. E nisso ninguém sabe. É como se fosse Toronto também, que é a cidade embaixo, tá? Por causa do frio. Lá é por causa do calor e problema estratégico também. Tem 4 níveis abaixo da terra, tá? 4 níveis. Você vai lá nos prédios onde eles fazem o planejamento da cidade, os engenheiros estão lá, tem 3, 4 prédios só de engenheiro. Tem uma maquete do tamanho aqui da rádio, da país inteiro, tem maquete lá. E para turista mesmo ver. E lá eles mostram os níveis para baixo. Então o primeiro nível o que é? É fiação, não tem um poste na cidade. Tem um fiação, poste na cidade? Não tem um poste. Em todo o país não tem um poste. O lugar que você vai não tem poste. Não existe. Tá? Eu rodei o país inteiro ali, nada. Não tem poste. Tudo para baixo, fiação embaixo. Depois tem metrô. Os shoppings também. Tem shoppings que tem 4 níveis para baixo. O asiático já não gosta de tomar sol, tá? Então eles também gostam de ficar no ar-condicionado embaixo da terra. Então lá, você cruza embaixo de algumas avenidas só por baixo, tá? Não tem por cima as pessoas. Aí depois tem a parte de água, porque não tem água. Então eles criaram um sistema de coleta de água, porque chove muito, né? Lá tá na zona do Equador. Chove muito. Então tem um sistema de coleta de água do tamanho do metrô. Porque é água, eles são de água, não tem água. É o bem mais precioso deles. É um dos mais preciosos. Depois vem armamento e depois vem petróleo. Então tem mais ou menos esse nível de camadas aí para baixo da terra que eles vão guardando. E lá não pode ter arma, tá? Arma, se pega com arma na rua é 2 anos de cadeia. Tá vendo? Conta um pouco, eu te conheço, as pessoas ninguém tem arma mesmo, né? Que bom. Ninguém, a história da sua família em Botucatu. Quem é a tua família? Tem uma origem política aqui também. Muita gente não conhece a origem dele. E eu, particularmente, me encho de orgulho quando eu vejo um botucatuense chegar em Singapura, no posto que você chegou. E como ele, nós temos muitos. Botucatu está no mundo, Márcio, Odinho, ouvintes. Nós estamos no mundo todo. O que nós precisaríamos fazer agora é trazer o mundo todo para Botucatu. Trazer pessoas como ele, como outras pessoas que foram lá fora, viram, conheceram, venceram, e trazer esse conhecimento, trazer essa expertise, trazer soluções para que Botucatu seja daqui 50 anos, Márcio, uma Singapura. Tá bom, nós não vamos transformar o Brasil, mas nós podemos transformar o nosso mundinho aqui, Botucatu. Eu acho isso possível, eu acredito Com bons nisso. exemplos, né? Com bons exemplos. Quando ele falou da árvore, eu já falei das árvores aqui, porque ele que trouxe um pessoal da Singapura, adorou Botucatu, mas falou, cadê as árvores? Cadê as árvores de Botucatu, né? Temos árvore? A gente acha que tem. Perto de Singapura a gente tem árvore?
Não, longe disso, longe disso. Então, mas por que Botucatu não caminha para ser uma Singapura? Nós não vamos ver essa Singapura, mas meu neto pode, bisneto, tataraneto. A gente tem que pensar uma Botucatu além da nossa existência. Se a gente começar a pensar a Botucatu na lei do Gerson, levar vantagem, eu que preciso, o eu do meu filho vai ser pior do que o eu do meu pai. A gente tem que ser visionário, tá? Ter boa vontade, ter vontade de entregar mesmo, tá? Colocar a mão na massa, implementar as coisas, ter bom planejamento, boa vontade, visão. É isso, sabe? Eu já tô com 57 anos. Eu tenho um carinho enorme por Botucatu. Eu nasci aqui. Nasci no dia de Botucatu, 14 de abril. Né? A cidade para, né? Pra comemorar o aniversário, né? Tô sabendo disso. Né? Seu pai foi prefeito de Botucatu, não foi? O meu avô, o Amaral. Amaral foi meu avô. Prefeito Isso. de Botucatu. Foi prefeito de Botucatu na década de 60, né? Fui criado aqui até 10 anos de idade. Fui criado na rua de terra, tá? Subia jabuticabeira no quintal de casa. Andava a cavalo aí na fazenda. Fui criado com peão, certo? Meu avô chamava o caipira de Botucatu, sou eu, entendeu? Infelizmente perdi meu sotaque. Mas eu tô aqui, eu quero voltar a ter sotaque. E quero voltar. Tenho o prazer aqui de ser convidado pela rádio, né, e tudo mais, e pelo Panhosa, para poder trazer algo positivo para a cidade, né, de conhecimento. Tô num momento de carreira e de vida diferente hoje, né? E falo assim, cara, o que eu posso trazer, agregar para a cidade, para as pessoas daqui, para a população, e ajudar, né? Eu acho aí, Fábio, tem um menino aqui que quer ajudar a cidade, querido. Dá uma cadeira para ele sentar aí do seu lado, ao lado de alguém, trazer essas ideias boas, esses conceitos. É Botucatu, Singapura que nós queremos, prefeito. E tá aqui, ó, gente, né, que faz, gente que quer ajudar, e essa gente que eu quero perto de mim. Sempre gente que pensa positivo, que pensa além, né, Márcio? Aqui, sem dúvida. No futuro, porque o presente a gente já tá vivendo. Então a gente tem que trabalhar para o futuro, né? O futuro, tá? É isso. Tem esses exemplos todos, mas tem outros exemplos de outros países também. Quando eu voltei para o Brasil, né? Como você tinha comentado, eu passei daí, mas antes de vir para cá, morei 2 anos em Nova York. Eu saí de Singapura para Nova York. Pensa uns filhos meus bravo comigo, entendeu? E eles eram pequenos ainda, né? 12 anos, 10 anos. Não queriam ter saído. Meu Deus do céu, entendeu? Porque o meu filho falou, quero pegar o metrô. Eu falei, não, aqui não. Quero andar na rua da noite. Não, daqui não. Você fez uma adaptação, Nova York e depois Brasil. Aí a coisa e falam que Nova York é a capital do mundo, né? Mas sujeira, pessoas fumando na rua. Nossa, um negócio de realidade. Né? Foi um baque para eles, né? Até pra gente, né? Pra mim também, que eu já tinha morado, eu conhecia Nova York, já tinha morado nos Estados Unidos anteriormente também, antes de levar a família. E pra mim foi um baque. Falei, cara, é muito diferente, entendeu? A coisa. Tanto é que quando a gente voltou pro Brasil, eu senti um alívio. Falei, cara, aqui pelo menos a nossa terra, tá? Estamos felizes, voltamos por boas razões pro Brasil, né? Em 2020, 2021. E desde então meus filhos estão muito felizes aqui. Eu falei, vocês agora vão ter que ter um pouco também de cultura de país um pouco não tão de primeiro mundo, mas que tem muitos potenciais. Olha só o que o Brasil tem de potencial e nos países que a gente já morou, hoje vocês já conheceram, que não tem 1/10 do que nós temos aqui no Brasil. E o Lorival deu até um exemplo interessante, né? Pessoas como você, com a experiência de vida, podem agregar muito. A Botucatu, né? Para outra cidade, para outro estado, né? Que o Brasil, em dimensões territoriais, tem espaço para tudo isso. É claro que você comparar Singapura, a extensão de Singapura, comparar com o Brasil, é uma outra realidade. Mas a experiência que se pode implantar, a sementinha que você pode colocar e de repente a coisa ir crescendo, melhorando para todo mundo, porque todo mundo quer o quê? Todo mundo quer ser rico? Não, todo mundo quer ter uma vida boa. Dignidade. Dignidade. E a vida boa não significa ser milionário. Você ter uma vida que todo mundo possa, de maneira igual, ter uma boa vida. Como você percebeu lá em Singapura.
É sim, as pessoas lá, tem pessoas mais simples, pessoas menos simples, mais ricas, menos ricas, mas todo mundo tendo a sua felicidade, tá? Você passa pelo mundo, passa por Dubai, por exemplo. Você vê lá as pessoas também mais simples, mais ricas, menos ricas, todos os lugares, entendeu? Você tendo dignidade, essa pessoa tendo casa, tendo educação, olha, cada um tem sua alegria, certo? Você tem que respeitar. E, aliás, isso daí é um aprendizado que eu tive lá da Ásia, principalmente, que a maior lei de lá, também de Singapura, é a respeito um ao outro. Você pode não gostar de. Eu não gosto de tal pessoa, eu não gosto de tal religião, eu não gosto de tal atitude. Você não é obrigado, e é impossível mesmo você gostar de todo mundo, é impossível, tá? Mas você não pode desrespeitar. Porque lá, se você desrespeitar, certo? E você encostar numa pessoa na rua, porque você não gosta da religião dele, por exemplo, tudo mais, é cadeia. Ou você é expulso do país na mesma hora. E lá você ganha muito bem, tá? Por isso que todos os expatriados querem morar em Singapura, porque se ganha muito bem. E tem uma liberdade e segurança, assim, invejável. Mas o respeito acima de tudo. Se você respeitar o outro, as coisas funcionam, começam a funcionar. Legal. Alexandre, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, de passar todas as informações, essa aula aqui, né? E a gente ficou com aquela esperança, né? De um ser humano que, de repente, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, um dia pode ter um país como esse, uma filosofia como essa, que bem aprimorada também serve para o Brasil. Sim, sim. Olha, foi um grande prazer estar aqui presente. Olha, estou sempre à disposição. Vocês podem me convidar para trocar mais ideias, figurinhas. E olha, um grande prazer e bom dia para todos aí de Botucatu. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.